Bom dia, bom domingo para vocês. Vou fazer esse vídeo, né, para soltar a palavra do Senhor para nós, né? E vou orar o Pai Nosso, vou abrir a Bíblia, a mensagem que vim é essa que eu vou soltar para nós, tá bom? Tanto vai servir para mim como vai servir para vocês, né? Glória a Deus. Bora para cá? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito para a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, Pai, de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, Pai, perdoamos a quem nos tem ofendido, Pai. Não deixa nós cair em tentação, Pai, mas livra nós do mal, Pai, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Pai, eu intercedo, Pai, por essas pessoas que estão me seguindo. Eu intercedo, Pai, por essas pessoas que estão visualizando. Eu intercedo, Pai, por essas pessoas que estão curtindo, que estão espalhando a tua mensagem, Senhor. Pai, toma a frente delas, toma a frente do início de semana que vai começar. Pai, proteja cada um, esteja do lado, Pai, esteja à frente do caminho dessas pessoas, essas pessoas que não te aceitaram. Toca no coração delas, Pai, que elas te aceitem, Senhor Deus, que elas se voltem para ti, Senhor, porque só tu, Senhor, tem o poder de nos dar a nossa salvação. Tu já nos concedeu. Toca no coração dessas pessoas que ela aceite que ela aceite o sacrifício que tu fez por nós na cruz do Calvário, e elas recebam a salvação da alma delas, Pai. Glória a Deus, aleluia. Encerra a minha oração agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó, a Bíblia tá fechada, agora eu vou abrir para nós ler, né? Vou soltar o versículo das Escrituras para nós. Jesus está voltando, Jesus apareceu para mim em sonho, para o quê? Para me falar para vocês que ele está voltando, Jesus está voltando. É tempo das pessoas aceitarem o sacrifício que Cristo fez por elas na cruz do Calvário. É tempo das pessoas se arrependerem e se voltarem para o Senhor, mas se voltarem verdadeiramente, entendeu? É isso que o Senhor pede de nós, né? Reconciliação. Foi por isso que o Senhor morreu lá na cruz do Calvário por nós, para nos dar a nossa salvação. Bora pro versículo, ver o que é que o Senhor vai falar conosco. Foi Ezequiel 29. E o versículo, começando o versículo 21. Começando o versículo 21. Bora lá? Ó. Ezequiel 29. E o versículo 21. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel. Abrirei a tua boca no meio deles e saberão que eu sou o Senhor. O palavra maravilhosa, né? Ele vai fazer o quê? Abrir a nossa boca perante o quê? Perante a casa de Israel. Perante a casa de Israel, o quê? É os dois templos que o Senhor tem na terra. O templo católico e o templo evangélico. Os dois templos é do Senhor. Não existe templo do maligno. O maligno que semeou a semente da idolatria lá dentro. E eles deixaram de adorar o Deus verdadeiro para adorar as imagens de escultura. Só que vocês não sabem quem está atrás dessas imagens de escultura. Venera só o Senhor, o teu Deus, o teu Criador. Só Ele é digno de toda adoração. Os dois templos são do Senhor. Por isso que o Senhor, em Osés, o Senhor fala que vai vir sobre esses tempos, até quando vocês são inocentes. É o que diz no versículo é Osés 8 e o versículo 1 fala sobre o quê? Que o templo católico quebrou uma aliança que ele tinha com o Senhor e se rebelou contra a lei. Nos versículos a seguinte, ele fala sobre o quê? Até quando vocês são incapazes da inocência, de parar de fazer isso que desagrada ao Senhor. Vocês procuram Deus, mas vocês fazem as coisas erradas. Do mesmo jeito, o templo evangélico, eles também procuram o Senhor, mas eles fazem o quê? Eles estão aceitando tudo que o inimigo oferecer a eles. Para com isso, povo de Deus. Vocês são ovelha do meu Senhor. Para com isso, deixa tudo de lado. O Senhor pede renúncia de nós quando nós aceitamos o Senhor. O Senhor pede de nós renúncia, renuncia.
E sobre o tempo católico, a mesma coisa, renuncia, tem que renunciar. Tá procurando salvação da tua própria alma? Renuncia. Renuncia a tudo. Aceitou Jesus, tem que ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Aquela velha pessoa morreu. Vai ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Aprender a amar o seu próximo. Falo por 2 tempos. Aprender a amar o seu próximo. Aprender a evitar. A evitar não. É evitar mesmo, é evitar. Excluir a vaidade do meio do tempo católico, do meio do tempo evangélico, nada disso o Senhor aceita, entendeu? Nem no tempo católico, nem no tempo evangélico. Por que vai ser 5 virgens do tempo evangélico que vai ser deixada para trás? Por quê? Por causa da vaidade. O tempo evangélico está se corrompendo com vaidade. Glória a Deus que ainda permanece firme as 5 virgens prudentes, aquelas que obedecem a palavra do Senhor, né? E sobre o tempo católico, vocês se voltam para o Senhor. Esse templo é do Senhor. Se volte para o seu Criador. Glória a Deus. Bora continuar aqui. Li o 21, vou ler o 22. Glória a Deus. Ela é grande, mas eu vou soltar ela inteira para vocês. Bora? Deixa eu ver aqui. 21. Tem alguma? Não. Tinha passado. 21 tinha passado a folha, eu não tinha visto. Glória a Deus. Como é que passou? Eu não tinha visto. Glória a Deus. Tava... Tinha acabado. Era só um versículo que o Senhor mandou para todos nós. O Senhor falou conosco hoje de manhã só num versículo. Versículo 21 e acabou. O versículo 21 acaba Êxodo 29, acaba o versículo 21, o Senhor só fala conosco no versículo. Glória a Deus, mas o Senhor passou as folhas aqui sem eu ver, né? Então, ai que dor, glória a Deus. Ai, eu vou pra cá, bora pra cá. Comparação entre o Egípcio e Ásia. Vai ser essa. Agora é o que? Êxodo 31, que foi aqui que tava, né? Não sei, né? Não sei se foi que passei a folha, eu não vi, né? Mas se tava aqui, porra, o que eu vou fazer, né? Glória a Deus. Vou até o versículo 12, embora. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus, ela é imensa, de grande, mas bora fazer, ó. E sucedeu no ano 10º, no 3º mês, ao 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dizem ao varão, filho do homem, dizem aos varão, rei do Egito, e a sua multidão. O rei do Egito, o Senhor está falando aqui, né? Sobre o quê? Sobre o Papa. Porque ele é rei de multidões. Ele tem o que? O domínio de tirar todas as idolatrias de dentro do templo católico, aqui na face da terra. O Senhor está sobre ti. Tira tudo que tira tudo que não pertence ao Senhor, entendeu? De dentro do templo dele, dentro da casa dele. Os padres, vocês obedecem o Senhor, tira tudo que tem, tira tudo de idolatria de dentro da igreja evangélica. Porque esse templo pertence ao Senhor, não pertence ao ser humano. Foi o Senhor que ergueu esse templo em sangue, em sacrifício de sangue. Lança tudo por terra, que é de quê? De idolatria. Continuando. E a sua multidão, a quem és semelhante na tua grandeza. Eis que a Ásia era um cedro no Líbano de Roma, formoso, de sombrosa
ma, é, ramagem sombrosa ramagem e de altos estrutura, e a sua copa estava entre os ramos, expôs o ramo, e a sua copa estava entre os ramos, o espesso, as águas o feriram, crescem, o abismo o exaltou, os seus correntes, as suas correntes corriam entre tronos da sua plantação, e eles enviavam os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo. Se multiplicaram os seus ramos e se alongaram as suas raízes por causa das muitas águas quando brotava. Então, parei no versículo 6. O Senhor está falando, essas mensagens aqui que o Senhor está falando é com o tempo católico. Vocês vigiai, vocês que estão o quê? Vocês que estão perante esse templo, vocês que estão guiando essas ovelhas do Senhor, o Senhor está alertando vocês. Quem está alertando vocês é o Deus Altíssimo, que vocês, as raízes de vocês se alongaram. Quantos templos não tem no meio do mundo? Templo católico, cujas pessoas, muitos procuram ele, entendeu? Mas vocês têm o quê? Vocês têm chance se vocês se voltarem para o Deus vivo e deixarem todas as idolatrias de lado. Conserta a casa do Senhor. Todas as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Todos os animais do campo geraram debaixo dos seus ramos, e todas as grandes nações habitam a sua sombra. Assim era eles formoso na sua grandeza. É verdade, o templo católico é muito grandioso na sua formosura, né? Mas vocês deixaram o principal de lado, que foi o que? A adoração ao Senhor, o Altíssimo. Estão desviando a adoração do Senhor. Estão desviando a adoração do Senhor. O Papa, os padres, vocês estão fazendo isso com o Senhor. O Senhor vai vir sobre vocês. Assim era ele, formoso na sua grandeza, na extremidade dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas é junto à palavra do Senhor. Mas o que? Estão pisando por cima, não é para ter idolatria, vocês têm. Tira isso de dentro da casa do nosso Senhor. Os cedros no jardim de Deus, os cedros no jardim de Deus não o podiam o buscarem obscurecer as faz, não igualava os seus ramos, e os castanheiros não eram como
os seus renovos, nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura, verdade. Nenhuma árvore ficou tão linda como ela. Mas o que? Por que vocês fizeram isso? Por que vocês se desviaram do caminho da verdade? Por que vocês se curvaram à imagem de escultura? Por que vocês... Então, se vocês param com isso, o Senhor é o dono da congregação. Tira o que não pertence ao Senhor, para de pisar em cima da palavra do Senhor, para não ter idolatria, o mandamento do Senhor. O Senhor não mudou, o Senhor continuou o mesmo. Vocês que são padres, volta ao primeiro amor. O primeiro amor prega a palavra de Deus com a verdade. Tira as idolatrias de dentro da casa do Senhor e para de fazer isso. E o Senhor, esse era um tempo que o Senhor amava, mas vocês se desviaram. Cuidado, que a sentença é terrível dessas pessoas que se revoltaram contra o Senhor, que pisam em cima da palavra do Senhor. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, portanto te eleva-te. Aqui quem está falando com o Senhor, com vocês, é o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, portanto te levante na tua estatura, e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exaltou na sua altura. Então, viu que estava muito grande, viu que estava muito maravilhoso, aí quis o quê? Quis o que não é, o que não são de vocês. Esse templo pertence ao Senhor, Deus de Israel. Ele se fez verbo e habitou entre nós. Então, se volta para o Senhor. Papa, tá certo que o Papa já tirou as idolatrias, agora tá faltando o quê? Vocês, padre, voltar a amar o Senhor. Então, a sentença para vocês vai ser terrível. Mas Deus já levantou alguém para falar com vocês. Renuncia e faz que as ovelhas dele se volte para o Senhor novamente. Tira as idolatrias do meio do templo católico. Que eles voltem a adorar o Deus vivo. Tira. Glória a Deus. Continuando. Deus está falando com o povo católico nas Santas Escrituras. Esses versículos, começando do versículo 30, Ezequiel 31, começa no versículo 1. Tô lendo, já parei no versículo 10. Vou ler até o versículo 12 para vocês, Deus está falando com o templo católico, mas não está falando com as ovelhas, porque ela está sendo induzida a ter idolatria. A Bíblia, a palavra, o Senhor é contra a idolatria. Vocês têm que adorar só um, que é o Senhor. Para de querer colocar desculpa porque o Senhor fez imagem de escultura. Deus não fez imagem de escultura. Deus levantou uma serpente porque o povo estava morrendo. Deus fez as imagens dos querubins porque não tinha tido o sacrifício ainda. Se o povo comparecesse perante o Senhor, para você ver como o Senhor ama tanto nós, que se o povo comparecesse perante o Senhor com pecado, podia ter certeza que muitas pessoas morreriam na frente dos querubins. Por quê? Porque são santos. E não faz as coisas do Senhor se desviar para o outro lado, não, porque não é assim. O Senhor fez sim as imagens dos querubins. Mas não foi para que vocês peguem, haja por autoridade de fazer imagem, não, entendeu? Porque o Senhor não fez as imagens da serpente, como um padre abriu a boca e falou para mim, não, o Senhor fez a imagem da cobra e mandou que as pessoas olhassem. O Senhor mandou que elas olhassem, para elas não continuarem morrendo. Não foi para elas se prostrarem perante ela, nem ficar rezando. A pessoa rezando com a cobra, não tem fundamento, entendeu? O Senhor fez aquilo dali. E também o Senhor fez aquilo dali para que as pessoas parassem de morrer. Não era certo o que estava acontecendo. E o Senhor fez o quê? Fez isso. Mas nem por causa disso, isso não dá o direito na Bíblia, não fala de modo, de maneira nenhuma, para a gente fazer imagem de escultura. Muito pelo contrário, a Santa Escritura, ela é contra
as pessoas que fazem isso, entendeu? Para com isso. Adireita a casa do Senhor. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Conserta a casa do Senhor. O Senhor tá vindo. Não tem muito mais tempo não para que vocês o quê? Comecem a fazer a limpeza dentro do templo do Senhor. A casa são dele, pertence a ele. Lê as Santas Escrituras e ponha em prática. Não adianta você ler e querer colocar o que... Ai, porque tá muito tempo assim. Não tem nada a ver com isso. Muito tempo as pessoas passam desviadas do caminho do Senhor e elas estão procurando o Senhor. E vocês vão pagar um alto preço. Vocês estão dispostos a pagar um alto preço? Igualmente vocês nunca suportam, quer dizer, nunca houve o que as pessoas vão, o que vocês vão suportar por causa que vocês desviaram as ovelhas do Senhor. Gente que já saiu da terra, que estão pagando um alto preço, padre. Então, se vocês prestem atenção, eles tivessem a oportunidade que vocês têm hoje na face da terra, podia ter certeza que eles faziam completamente ao contrário. Nem que ele revirasse o mundo de cabeça para baixo, mas ele fazia ao contrário, entendeu? Não joga fora a oportunidade que o Senhor tá te dando. Não bota por orgulho, porque tu vai ficar perante ao teu Criador. E tu sabe que o nosso Criador, ele desviou a adoração dele, você desviou para a imagem de escultura. Não fazem isso com o Senhor. Volta ao quê? A adoração ao Altíssimo. Versículo 11. Eu o entregarei na mão do mais poderoso, do gentil, que lhe dará a tratamento merecido pelo seu impiedade e lançará fora. Deus vai fazer uma grande limpeza nos altares da Igreja Católica, porque Deus não está mais suportando isso não. E os estrangeiros da mais terríveis nações o cortará e deixá-lo-ão, cairão os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos serão, glória a Deus, glória a Deus, os seus renovos serão quebrados por, glória a Deus, por todos os rios da terra. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Todas as árvores do céu habitarão sobre a sua ruína. Tá vendo? A sentença eu terminei no versículo 13, mas não terminei todo. Vai vir uma grande ruína sobre esse templo, mas quem que tá colocando esse templo a perder? O templo católico. São vocês, que são seres humanos que estão aí em cima. Não tô falando das ovelhas, tô falando dos padres. O Senhor vai vir com ira sobre vocês. E o Senhor vai fazer uma limpeza. Tá aqui, tá dizendo, ó. E todas as árvores do céu habitaram sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sobre os seus renovos. Então, se você está vendo? Para que todas as árvores junto às águas não se exaltem. Tá vendo? Ele se exaltou e se desviou dos caminhos do Senhor. Aí o que o Senhor vai fazer com o templo católico, que é a grande Babilônia, aqui a Babilônia, que tem essa sentença terrível sobre ela, é o templo católico. Então, o Senhor vai abater ela por que o Senhor vai rebater ela? Para que o templo evangélico, ele não se engrandeça, igualmente eles fizeram, né? Como é que pode Deus ter erguido um templo e vocês, o ser humano, ter colocado ele longe do Altíssimo?
para que todas as árvores junto aos rios não se exaltem. Vocês viram que a queda dela foi por causa de quê? Por causa de exaltação. O Senhor ergueu ele e eles já se acharam bastante, né? Então, os ramos, que são as congregações, lá é a mãe, aí tem as filhazinhas, né? Então, se espalharam, tá? O que tá na todas as nações, é o que fala as Santas Escrituras. Para que todas as árvores juntas às águas não se exaltem na sua altura, nem levantem a sua copa no meio dos ramos espesso, nem as que bebem as águas venha a confiar em si por causa da sua altura. Porque todas as... Você está vendo? Teve altura, é como os tempos evangélicos. Tem uns também já se desviaram. Não prega mais palavra, mais de arrependimento, de transformação. O tempo evangélico tá a mesma coisa. Se corrompeu, tirou para o lado esquerdo. Só prega o que? Prosperidade, prosperidade. Sim, sim, prospera com certeza. O que tem? Davi foi um homem muito rico. Jonas também foi muito rico, mas ele não se desviou dos caminhos do Senhor, né? O versículo 14 ele é muito grande, mas vou terminar para vocês todinho. Não venha a confiar em si por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra, mas debaixo, no meio dos filhos dos homens, com o que descem a copa. Assim, descem a copa. Assim diz o Senhor Jeová, no dia em que ele desceu à sepultura, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, retive as suas correntes e retive as suas correntes e tiverem-se as muitas águas, cobre o Líbano de perto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfalecerão. O som da sua queda fez tremer as nações. Então vai ser terrível, né? A queda da Babilônia, é o que fala lá no livro do Apocalipse. Vocês vê que o anjo vai anunciar: caiu a Babilônia. E você está vendo a sentença que tem. É vocês se voltarem para o Senhor. É tempo de arrependimento, é tempo de transformação. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações. O Senhor vai abalar os 4 cantos da terra com a queda da Babilônia, para que sirva de exemplo, para que nunca mais eles se volte para a idolatria. Por quê? Porque se desviaram do caminho do Senhor e foram para o quê? E foram para o outro lado. Quando eu fiz descer a sepultura com os que descem a copa e todas as árvores do
Éden, a flor e o melhor do Líbano. Todas as árvores que bebiam água se conservavam nas pontes, mas debaixo da terra. Também este com ele descerão a sepultura para juntar-se ao que foram transportada a espada, sim, as que foram seu braço e que habitavam a sua sombra, no meio das nações. Glória a Deus. Ela está mesmo no meio de todas as nações. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden. Todavia será precipitado com as árvores do Éden, as partes mais baixas da terra, no meio dos incircuncisos, jazerá com os que terminar, glória a Deus, foram os que foram transpassados a espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Glória a Deus. Então, esse versículo Ezequiel 31, eu li ele todinho para vocês, li todinho. Terminou no quê? No versículo 18, começou no versículo 1, terminando no versículo 18. O Senhor só exaltando que é a casa dele, o templo em Israel. Não fica dando por inocente, não, porque vocês sabem que o Senhor está falando de vocês. Nas Santas Escrituras, o Senhor está falando sobre vocês e está falando sobre a queda de vocês. Não caiu, não. Vai cair. Vai deixar de existir na terra. Por causa de quê? Por causa de teimosia. Por causa de quê? Porque não quer abaixar a cabeça perante o Senhor. E não quer voltar a fazer o que é certo. Entendeu? É o que eu digo para vocês. Volta, limpa a casa do Senhor. Limpa a casa do Senhor, tira todas as idolatrias, que isso o Senhor não aceita. E se volta para o Deus Altíssimo. Toda adoração pertence ao Senhor. É o que Cristo falou nas Santas Escrituras, é o que eu vou terminar. Ele mesmo abrindo a boca e o Senhor mesmo da minha vida, da minha alma, falando com vocês. Olha o que foi que o Senhor falou aqui. A tentação do Senhor lá no deserto. O inimigo tentando o Senhor. Por que o inimigo tentou vocês, os padres? Por que vocês não resistiram? E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrar me adorares. Você está vendo? Olha aí, o inimigo pedindo que o Senhor adorasse ele. E olha o que o Senhor vai dizer, a mesma coisa que eu digo para vocês. Repreendei. E outra coisa, o inimigo não tem nada a oferecer a vocês, não. Muito pelo contrário. Quando vocês têm idolatria, que não é o nosso Senhor, não dá adoração ao nosso Senhor, vocês estão perdendo a própria salvação da alma de vocês. Preste atenção no que o Senhor vai dizer. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor, o teu Deus, adorarás e só a Ele servirás. É o que está escrito. Por que os padres pisam por cima? Por que leva as ovelhas do Senhor a fazer isso? E vocês sabem que isso é errado. Vocês sabem que não é para fazer isso, né? Vou encerrar com vocês no livro do Apocalipse. Para vocês verem que vocês estão fora do reino do céu. Os padres estão fora do reino do céu. E o povo católico, se eles se voltarem para o Senhor, tem chance para eles. Mas para vocês, só se vocês se arrependerem. Olha o que está escrito, vocês não têm medo dessa sentença, não?
não devia ter medo. O Senhor diz na Bíblia que vocês têm que temer. Tem que temer. Ó, Apocalipse 22, versículo 15. Ficarão de fora do reino do céu. Ficarão de fora. Não entrarão no céu. Vão herdar o abismo. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idolatras. Você está vendo? As pessoas que têm idolatria, elas ficarão de fora do reino do céu. Por isso que eu digo a vocês. Eu não. O Senhor fala para vocês, se saem. Se sai que o Senhor vai vir com ira. Com ira e com fúria sobre o templo católico, que é o que a grande Babilônia que tem escrita na Bíblia. O Senhor vai vir com ira perante eles. Perante quem domina vocês. Nas igrejas evangélicas tem os pastores que têm domínio sobre as ovelhas. No templo católico tem os padres. Mas acima de vocês tem um Deus. Ele exige respeito, tanto dos padres como dos pastores. Que leva as ovelhas dele com responsabilidade. Que leva as ovelhas dele com amor, com carinho. Para que elas se salvem. Não tem uma alma que vai para um templo que ela não procura a salvação da alma dela. Por que é que vocês estão fazendo isso com essas pessoas? Por que é que vocês estão fazendo isso como sacrifício do Senhor? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. O Senhor, aqui no livro do Apocalipse, o Senhor foi bastante claro com a igreja católica e com vocês, fiéis. Fica de fora das idolatrias. Porque o Senhor é um Deus zeloso. O Senhor é um Deus zeloso. E outra coisa, é um mandamento que o Senhor nos deu, não ter idolatria. Vou terminar com esse. Porque o Senhor fala com vocês sobre idolatria, eu vou soltar para vocês, é Êxodo. Ó, procura aí nas redes sociais, ou então se tu tem uma Bíblia, pode ser a Bíblia católica ou a Bíblia dos crentes, sempre tem a mesma coisa. Até isso, eles queriam me confundir quando eu fui perguntar a um padre, né? Então, ele disse assim, não, a Bíblia do crente está faltando o livro. Ele contou mais nós dois contamos juntinho, o livro tá tudo certinho. É mentira. E cuidado que no último versículo, lá no livro do Apocalipse, falou que fica de fora os cães e os mentirosos. Mentiu dizendo que a palavra de Deus está faltando. A palavra de Deus não falta. Se tirarem, vão arcar com as consequências. Se aumentarem, vão arcar com as consequências. Sobre a rezar não sei quantas vezes para Ave Maria, o Senhor não ensinou isso para ninguém. Jesus, procura lá no Novo Testamento, que vocês vão ver. Se o Senhor mandou vocês rezar Ave Maria, não. O Senhor ensinou, se nós orar o Pai Nosso. Isso o Senhor nos ensinou. Orar o Pai Nosso, perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, cujo não é cumprido o Pai Nosso, né? Bora para cá. Êxodo 20, o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 6. Não farás para ti imagem de escultura. O Senhor já deixou bem claro, não é para fazer imagem de escultura, ó. Nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem a imagem do nosso Senhor nós não pode ter. Então, porque ele está lá em cima no céu, ele está dizendo, ó, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo da terra. Então, nem de pessoas que foram desceu à sepultura. Não pode ter imagem de modo nenhum, entendeu? A mãe do Senhor, o povo católico também é o povo que gosta de andar com mentira. Os padres, não estou falando das ovelhas, estou falando dos padres. Por quê? Porque ele diz que a mãe do Senhor, a Bíblia, ela fala que o único que subiu para o céu foi aquele que foi arrebatado na carruagem de fogo, né? E Jesus, ele desceu do céu e ele subiu para o céu novamente. A Bíblia não fala de modo de maneira nenhuma que a mãe do Senhor subiu para o céu, não. E eles falaram, porque eu já fui para a missa e ouvi ele dizendo que a mãe do Senhor tinha subido para o céu. Ela não está enterrada na terra. Outra mentira que eles estão falando, vocês vigiam, cuidado no que vocês escutam. Lê a Bíblia, não custa nada, para que vocês não sejam enganados. Vocês veem que o inimigo, ele combateu o Senhor no deserto. Ele combateu o Senhor, foi com a própria palavra do Senhor. Cuidado, vocês, ovelha, cuidado. Ó,
A mãe do Senhor tem na Bíblia mesmo, que ela é bendita. E eu a amo, a mãe do Senhor. A Maria, que trouxe Jesus por o meu amado para a terra, eu amo ela sim. Com certeza eu amo ela, mas nem por causa disso eu vou dar minha adoração a ela. E nem tampouco eu não vou orar para ela. Eu vou orar sim, ao que morreu na cruz do Calvário por mim. A ela eu tenho o maior amor, o maior carinho por ela sim. Entendeu? E admiro porque ela foi bendita entre as mulheres. Como também a Bíblia fala das mulheres que se santificaram ao Senhor. Admiro também, mas nem por causa disso eu dou adoração a elas. A adoração só é... na Bíblia só fala que só um pode ter adoração, que é o Altíssimo, entendeu? Bora continuar? Nem na água debaixo da terra. Então, para vocês verem, nem nas águas debaixo da terra, nada nós podemos ter idolatria, entendeu? Não, olha, versículo 5. Não te encurvarás a ela, nem aí servirá. Não te encurvarás a ela, se ajoelhar perante ela, nem servirás. Rezar não sei quantas Ave Maria, é cantar para ela. Então não pode, tá aqui, o Senhor não aceita. E isso é um mandamento, ó, cujo os padres pisam por cima e faz as ovelhas fazerem isso. Agora, ovelha, eu aconselho a vocês. Tá na Bíblia. Lê a Bíblia. É só ler. Se Deus diz que não, não faz. Só isso que Deus te pede, entendeu? Não é porque as pessoas estão indo para o abismo, eles estão querendo ir para o abismo, pois deixa que eles vá só. Eles querem provar da fornalha de fogo para ver como é que é, deixa que ele vá só. Ó. Não te encurvarás a ela, nem aí servirás, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, dos que me odeiam. Tu tem imagem de escultura, tu ora para ela, tu se curva perante ela. Olha o que foi que o Senhor disse no versículo. No finalzinho do versículo, o Senhor está dizendo que essas pessoas que fazem isso, ela odeia a Deus. O próprio teu Criador, tu odeia quando tu faz isso. É o que está escrito no versículo. Lê o versículo. A palavra do Senhor não precisa da gente interpretar. Não precisa de interpretação não. Para essa frase aqui, isso aí foi no tempo antigo. Olha, a palavra do Senhor, ela pode passar séculos e séculos. Ela continua do mesmo jeito. Nós estamos o quê? No final dos tempos. Mas o Senhor está dizendo que não, o Senhor fala aqui que não é para ter idolatria, é de século em século, nunca acaba. A palavra do Senhor, ela é eterna, nunca se acaba. Então, nunca terá idolatria, entendeu? Foi o que me disseram, o padre chegou e disse assim, não, isso aí foi no tempo antigo, hoje em dia a gente pode, desse jeito, pisando por cima. Como é que ele pode ganhar a salvação dele? Se ele pisa por cima. Se aqui está dizendo, eu vou obedecer. Quanto tempo essa palavra não já está aqui para nós? E ainda estão dizendo nas redes sociais que vão tirar ela. É a única coisa que nós temos para nós salvar a nossa alma. E o pessoal ainda estão dizendo que vão tirar ela. Vão renovar um novo livro, porque esse livro é velho. A palavra do Senhor nunca envelhece. Por isso que o Senhor diz, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que está escrito, Mateus 24. E faço misericórdia a milhares do que me ama e guarda os meus mandamentos. É um mandamento, não ter o versículo 6, é um mandamento, não ter imagem de escultura e nem servir a elas. Por isso que eu digo, muitas pessoas são enganadas porque não lê. Deixa eu ler o versículo para vocês sobre a palavra do Senhor, porque ele falou. Ele disse que o que aconteceu antigamente, nós estamos vivendo em outro tempo. Olha, nós estamos vivendo em outro tempo sim. Tudo mudou, mas a palavra do Senhor não muda. E ela exige que nós se santifiquem ao Senhor para nós ganhar o reino do céu. O céu não mudou, continua do mesmo jeito perfeito, lindo, maravilhoso e santo. E nós também, para nós ir para o céu, nós temos que se santificarmos. Mateus 24, que eu falei para vocês. Eu gosto de comprovar as coisas a vocês, estudar as Santas Escrituras, ó. Mateus 24. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor, lá no livro, no início, ali foi no início, Deus já deixou essa ordem. Essa ordem é direta, nunca acaba. Ela nunca acaba, eternamente. Versículo que?
Mateus 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra do Senhor nunca passará. Ele faz um novo céu, uma nova terra, mas a palavra dele permanece firme e forte. Por isso que eu digo a vocês. Eu não. Quem fala com vocês é o Senhor. Não sou eu, é o Senhor. João 5. Por isso, para que vocês não sejam enganados, olha o que o Senhor fala para mim e para ti. Examinai as escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. Tu só tem a vida eterna, tu só não é enganado dentro das igrejas, na igreja católica, na igreja evangélica, tu não é enganado. Se tu lê a Bíblia, é o que o Senhor está nos pedindo, para mim e para vocês, que somos filhos dele. Examinar as escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. Se eu não examino, qualquer pessoa pode me enganar e me conduzir, eu pensando que vou para o céu e direto para o abismo. Por causa de quê? Porque falta falar a palavra do Senhor aberta do jeito que ela é. E são elas que de mim testificam. Eu só conheço o meu Salvador se eu ler. Aqui fala que ele sofreu por mim. Aqui fala que ele morreu por amor a mim, por amor a você. Aqui fala que nós precisamos confessar. O Senhor não precisa de interpretação a palavra do Senhor, não. Ela está muito bem aberta. Cristo abriu a boca dele, foi por parábola, sim. Mas não precisa de intérprete, não. Nós lê aqui, a gente entende, compreende bem direitinho. Vou ler só um versículo aqui para vocês, Fazem até um livro que é para poder entender a Bíblia. Mentira, não precisa disso não, Eu não recebo as horas dos homens. É só um versículo. Nesse versículo o Senhor fala que não recebe ordenança de homem nenhum na face da terra. Por quê? Porque ele é Deus. Por quê? Porque foi ele que morreu na cruz do Calvário por nós. Mais bem, o versículo 41. Mais bem vós conheço que não tende em vós o amor de Deus. Tá vendo? Se tivesse o amor de Deus, ele amava as ovelhas que ele está conduzindo. Olha, eu vou lavar essas ovelhas com amor, com carinho, porque elas pertencem ao Deus de Israel. Ele pagou um preço muito alto por elas. Se ele amasse, se ele tivesse o amor de Deus, ele cuidava de vocês com amor, com carinho, para que vocês não pisassem em cima do que está escrito. E nem tampouco eles. Se o pastor, o padre, pisa por cima, ele não se ama e nem nele tem o amor de Deus. E nem tampouco tem amor pelas ovelhas que ele estão conduzindo. Aqui está dizendo, Jesus repreendeu. Lá no livro do Apocalipse está dizendo que vai ficar de fora os idolatras. Se eu conduzo vocês até idolatria, pode ter certeza que eu estou conduzindo vocês ao abismo. Eu estou indo, Deus o livre, o sangue de Jesus tem poder e ainda estou levando as pessoas, entendeu? É isso, a gravidade, por isso que o Senhor pede aqui no versículo João 5 e o versículo 39, o Senhor pede examinar as Santas Escrituras. Aqui na Bíblia, eu já sabia que não podia cortar o cabelo, né? Mas aqui na Bíblia, eu ficava pensando, meu Deus, mas como é que pode? Eu precisava deixar o cabelo crescer até arrastar no chão? Eu pensava, muitas coisas passaram na minha cabeça. Depois que eu li a Bíblia, eu comecei a entender, entendeu? A gente não pode, o cabelo da gente é o nosso véu. Eu pisava antes em cima desse mandamento do Senhor. Eu cortava aqui a minha franja. Eu achava bonitinho, eu cortava a minha franja. Depois que eu li que o meu cabelo é o meu véu, então eu não posso cortar. Por quê? Por causa dos anjos. Por causa dos anjos, entendeu? Então, se por causa dos anjos, eu não posso cortar o cabelo. O meu cabelo é o meu véu. Então, se eu corto o meu cabelo, pode ter certeza que qualquer anjo, né? Principalmente desses anjos caídos que não pertencem ao Senhor, né? Então, ele pode chegar e nos fazer o mal. É o que eu entendo. O que eu entendo desse versículo é isso. Eu vou... Glória a Deus. Eu vou até ler pra vocês, Deixa eu pegar aqui pra vocês. É pra vocês entenderem a palavra do Senhor. Pronto, tá aqui, Vou ler o versículo 6 para vocês entenderem porque que a gente não pode cortar o cabelo. É desonroso para a mulher cortar o cabelo. Tá escrito na Bíblia, é desonroso. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, então, cortou o cabelo, tem que colocar o véu na cabeça. Quem que vai
Eu não vejo ninguém andando com véu em cima da cabeça, mas todo mundo anda com os cabelos cortados. Por isso que a vida é o que? A vida é destruída, as pessoas estão doentes, pessoas estão morrendo, pessoas estão vivendo. Por causa de quê? Porque os anjos, é o que eu entendi no versículo, os anjos têm domínio. Qual é os anjos do Senhor? Não, porque se fossem os anjos do Senhor era para nos proteger. Pelo que eu vou ler para vocês, vocês vão entender também, ó. Porque se a mulher não se cobre com véu, torcar-se-á. Mas se para a mulher é coisa indecente, ó, é coisa indecente a mulher cortar o cabelo, ó. Torcar-se-á o rapaz que ponha o véu. Cortou o cabelo, tem que pôr o véu. É o que o Senhor está dizendo aqui. E não fala só para a mulher, não. Aqui mais embaixo no versículo fala também para o homem, né? Mas esse negócio do homem já é outra coisa. Quem entende é os homens que tem que fazer vídeo para vocês. Mas depois eu faço, né? Então, isso aí ficou mais para os pastores, né? Mas eu não vejo nem os pastores abrindo a boca nem para falar sobre eles, né? Eu sou mulher, porra, eu falo também, entendeu? Eu dou o meu testemunho para você. Que antes eu cortava o meu cabelo. Quando eu peguei aqui, não pode cortar, eu não passo a tesoura no meu cabelo mais, né? Porque se eu fazer isso, eu tô sendo contra a vontade do Senhor. Ele deixou escrito. É o que eu vou ler para vocês. Ó, versículo 6 que eu li, ó. 1 Coríntios 11. E o versículo 6. Versículo 10, sobre os anjos. Ó, porque a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio. Você só tem poder, sinal de poderio, se você tiver com o seu véu sem ser cortado. Cortou um pouquinho que seja, pode ter certeza que os anjos, né, o que está escrito no versículo, né? Então, é só vocês imaginar, né? Por que as coisas ruins acontecem na vida das pessoas, não? Ó, vou repetir o versículo do início e vou tirar ele direto. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Por causa dos anjos. É por causa dos anjos do Senhor? Não, porque os anjos do Senhor, eles nos protegem, ele nos guarda. Não. Deve ser com certeza por causa dos anjos do maligno, né? Vocês sabem que quando o inimigo veio para a terra, ele fez o quê? Ele trouxe com ele a metade dos anjos do Senhor. E tudo se revoltaram contra Deus. Se ele pegar um de nós, vocês meditam nas Santas Escrituras, lê. Ó, versículo 13, para vocês verem, ó. Julgar entre vós mesmo. O Senhor tá mandando a gente conversar com os outros, nós mesmos, para ver se isso é coisa decente, ó. Julgue entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Eu tenho os meus cabelos crescidos. Não cortei nem vou cortar mais, então pronto. Mas para me completar, ainda vou colocar um véu na minha cabeça quando eu for orar perante o Senhor. Mas nem por causa disso que eu não tenho ainda, né? Eu não vou deixar de orar, né? Eu vou orar, peço perdão ao Senhor e vou orar. Mas quando eu tiver com o meu véu, eu vou botar o véu na minha cabeça e vou orar perante o Senhor. Aqui tá dizendo, ó, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? É não. Pelo que eu entendi desse versículo, não é não. Continuando, ó. Versículo 15. Mas ter a mulher cabelos crescidos lhe é honroso. Por que a mulher ter o cabelo crescido é honroso? A Bíblia tá falando que é honroso. Então, se deixa o teu cabelo crescer, não bota mais a tesoura no teu cabelo. É honroso, porque o cabelo foi lhe dado em lugar de véu. Então, o meu cabelo tá no lugar do véu que eu tenho que usar na minha cabeça. Mas se alguém quiser ser contencioso, então o Senhor está dizendo, se a pessoa quiser cortar o cabelo, então, mas olha o que o Senhor vai dizer no final do versículo. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Tem doutrina da igreja católica sobre isso? Tem não. Tem doutrina na igreja evangélica sobre isso? Tem mais não. Por isso que eu digo a vocês, vigiai, lê a Bíblia, E nem todo mundo abre a boca como eu abro e fala abertamente com vocês, não.
Eu procuro para ver se algumas pessoas que estão. Tem alguns homens que o Senhor está levantando, sim, para abrir a boca assim, comente eu estou abrindo. Dizer que pintar as unhas é pecado. Dizer que estirar o cabelo é pecado. Dizer que pintar o cabelo é pecado. Tudo isso é pecado. Isso nos conduz, isso nos leva ao abismo. Então, se eu vou perder a minha salvação por causa disso, vou não. A Bíblia fala que a gente andar de salto alto é pecado. A gente colocar maquiagem no rosto é pecado. Tudo isso a Bíblia fala, mas hoje em dia não é mais falado nas igrejas, não. É pregado, sim, que eu vejo. Eu entro nos tempos evangélicos e vejo. É pregado, sim, sobre o dinheiro, sobre a gente tem que dar o dízimo. Tem que dar, sim, o dízimo? É mandado, tem que dar o dízimo, sim, a casa do meu Senhor. Mas as coisas que são importantes para nós salvar nossa alma,